Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar de Botafogo. Infelizmente um empate amargo ontem no Maracanã, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa partida. O torcedor do Botafogo saiu do Maracanã ontem chateado, com razão, né? E com requintes de crueldade, né? O Botafogo realmente não fez uma boa partida, não conseguiu furar a retranca do Criciúma, principalmente no primeiro tempo, né? Mas antes de começar a falar nesse jogo, peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Aqui a gente fala de Botafogo todos os dias, vídeos, lives para falar do nosso glorioso. O Botafogo segue em primeiro lugar, agora a gente vai secar o Palmeiras contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Se o Juventude conseguir um empate, por exemplo, menos uma rodada e a distância se mantém a mesma. Se o Juventude vencer a partida, Botafogo termina a rodada aumentando a diferença em 1 ponto para o Palmeiras. Mas, se o Palmeiras vencer o Juventude lá, aí a situação fica um pouquinho mais difícil, porque o Palmeiras cola no Botafogo, fica 1 ponto atrás do Botafogo somente. Então é muito importante esse jogo de domingo agora, mais do que nunca a gente vai estar secando o Palmeiras, porque o Botafogo deu mole. O Botafogo, numa rodada que eu chamei aqui o tempo inteiro de rodada-chave, é uma rodada onde o Botafogo pegava o Criciúma, dentro de casa, num Maracanã lotado, 65 mil pessoas no Maracanã, presentes, e uma atmosfera incrível. Depois de 10 anos, o Botafogo voltando a jogar como mandante no Maracanã, a torcida do Botafogo fez uma festa linda, tava uma acústica maravilhosa, a torcida fazendo muita pressão, cantando bastante, mas de fato o Criciúma veio com uma estratégia que agora nessa reta final, meus amigos, a maioria dos clubes vão vir com essa estratégia contra o Botafogo. O Botafogo se tornou o adversário a ser batido, é o líder do campeonato, é tido para muitos aí como o futebol mais bonito do Brasil, né? E aí todo clube que vem jogar contra o Botafogo se preocupa primeiro em defender. E tem clube que não quer nem atacar, tem time que não quer nem atacar, chega aqui querendo o empate e para eles está tudo bom, tá tudo bem. O Criciúma veio ontem para empatar a partida. Desde o primeiro tempo a gente percebia o goleiro fazendo cera, o goleiro demorando, caindo no chão, enfim, a gente percebeu que o Criciúma veio para o empate. Só que o Botafogo, né, ele vai encontrar isso aqui para a reta final do campeonato todos os jogos, praticamente. Então qual é o trabalho que o Arthur Jorge precisa fazer e toda a comissão técnica? Saber lidar com esses desafios, saber lidar contra times que jogam dessa forma, né? No início do campeonato era trocação, o time vinha atacar o Botafogo atacava o outro time, virava trocação, o Botafogo tinha espaço para jogar, o Botafogo ganhava o jogo, fazia gols. Agora não, agora um time abdica do ataque, só fica lá com linha de 5 defendendo, todo mundo em bloco baixo, e o Botafogo que tem que criar situações, o Botafogo que tem que conseguir furar esse bloqueio. Primeiro tempo ontem, o goleiro do Criciúma não fez uma defesa difícil, né? Neutralizou totalmente o time do Botafogo. O Botafogo rodava a bola para cá, rodava a bola para lá, não conseguia infiltrar, tentava cruzamento na área, não conseguia cabecear, não fazia jogada de pivô. Enfim, um primeiro tempo muito abaixo do Botafogo ontem, e o próprio Arthur Jorge falou isso na coletiva. Criticou muito o primeiro tempo da equipe. No segundo tempo, o Botafogo ainda conseguiu mais chances. O Criciúma começou a cansar um pouco, ninguém consegue marcar dessa forma 90 minutos, né? Começou a cansar e o Botafogo teve chances. E aí entra um segundo erro que o Botafogo vem cometendo praticamente todos os jogos. O Botafogo ainda não está sendo uma equipe eficiente nas chances que tem. O Vitinho, lateral direito, perdeu mais um gol incrível, absurdo o gol que o Vitinho perdeu ontem, debaixo da trave. Chutou para o alto. Parece que a especialidade dele é chutar pro alto, né? Desde o pênalti perdido contra o São Paulo, aquele pênalti que ele chutou na lua. E o Vitinho vem cometendo erros. Contra o Grêmio, ele também de cabeça perdeu um gol feito contra o Grêmio. E ontem, de novo, mais um gol feito, debaixo da trave. Isso vem causando dificuldades ao Botafogo. Se o Vitinho faz 1-0 ali naquele início de segundo tempo, a história do segundo tempo do jogo seria outra. Seria outra, totalmente diferente, porque o Criciúma ia ter que sair para o jogo para tentar empatar. Era capaz do Botafogo aumentar a vantagem do jogo para 2-0, 3-0, quem sabe. Mas não, o tempo foi passando, o Criciúma foi percebendo que o empate estava muito próximo de acontecer.
Segundo tempo foi passando, continuou retrancado. E aí o gol do Botafogo só sai no finalzinho do jogo com o Tiquinho Soares de cabeça, né? E aí com requintes de crueldade, uma perda de bola do Luiz Henrique no meio-campo, displicência. Deu mole o Luiz Henrique, né? É o nosso craque, jogador de seleção brasileira, mas deu mole. Perdeu uma bola que não poderia perder no meio-campo. E aí a bola foi virada na direita, o Bolazier é o melhor atacante dos caras, fez um cruzamento lindo, parece até que colocou a bola com a mão. O Gregore não conseguiu, não era para estar ali, né? O time estava desarrumado. A partir do momento que o Luiz Henrique perde aquela bola na intermediária defensiva, a linha do Botafogo ficou totalmente desarrumada, a zaga ficou desarrumada, né? O Criciúma soube aproveitar e o Criciúma foi o que o Botafogo não foi, eficiente. O Criciúma só teve uma chance de gol. Fez o gol. Exatamente o que o Botafogo não consegue ser, o Criciúma foi. A única chance do Criciúma no jogo foi essa. E fez o gol de cabeça. Não teve outra. E o Botafogo veio pecando nisso. Além de não conseguir ser eficiente, o Botafogo vem tendo muitas dificuldades contra times retrancados. E aí eu tô pensando no seguinte. Meu celular até caiu aqui. Tô pensando no seguinte. Quarta-feira, o Peñarol... quem assistiu os jogos do Peñarol contra o Flamengo sabe da retranca que o Peñarol fez. Principalmente no Maracanã. Peñarol fez 1-0 no Flamengo no Maracanã, num contra-ataque, depois foi 180 minutos de retranca absurda. Até em casa o Peñarol fez uma retranca inacreditável contra o Flamengo. O Flamengo criava, tentava as chances, não conseguia fazer gol de jeito nenhum, era difícil furar o bloqueio do Peñarol. E ontem, no jogo contra o Criciúma, assim que terminou o jogo contra o Criciúma, eu fiquei pensando nesse jogo do Peñarol já, cara. O Peñarol vai vir muito retrancado na quarta-feira. Mas assim, demais. Vai vir mais retrancado do que o Criciúma ontem. Se bobear, os caras vão botar os 11 na defesa. Foi assim que o Diego Aguirre conseguiu eliminar o Flamengo. E é assim, com essa estratégia, que ele vai vir contra o Botafogo. Ultra defensivo, retrancado assim, em todos os níveis possíveis. O uruguaio fazendo catimba, fazendo cera, tentando arrumar confusão no jogo. Aquele estilo uruguaio que a gente sabe de jogar futebol, que faz isso mesmo. Então, meus amigos, o Botafogo tem que trabalhar agora, o Arthur Jorge tem que trabalhar agora intensamente, até quarta-feira, os treinamentos específicos para jogar contra equipes retrancadas. Treino em campo reduzido, enfim, todos os métodos que o Botafogo possa usar lá para treinar, furar bloqueio de defesa retrancada. Variações de jogadas ofensivas para conseguir furar esse bloqueio. Jogada ensaiada, né? Às vezes um escanteio ensaiado, uma falta ensaiada, movimentações ali de ataque para tentar furar a linha de 5 do adversário, né? Movimento de facão, às vezes para tentar furar ali a última linha. Enfim, vai ter que arrumar soluções. O Arthur Jorge e a sua comissão técnica precisam arrumar soluções. Porque a gente está vendo uma reta final em que todos esses times vão vir jogar super retrancados contra o Botafogo e a gente, do nosso lado, precisa ver o Botafogo evoluindo contra esse tipo de time que vem aqui jogar dessa forma. E, por enquanto, o Botafogo não está tendo evolução nisso. O Botafogo está, além de estar sendo um time ineficiente, que está perdendo gols demais, Vitinho, né? Não vou botar só a culpa no Vitinho não, porque nos outros jogos teve outros jogadores perdendo gols inacreditáveis, até o Luiz Henrique perdendo gols feitos, né? Então assim, ineficiência do time como um todo. Botafogo tá perdendo muitos gols feitos antes de fazer o primeiro gol. Então assim, melhorar a eficiência na finalização e criar soluções ofensivas para jogar contra esses times que são retrancados. É isso que a gente precisa ver o Botafogo evoluindo rápido para quarta-feira. Porque senão vai ser um jogo em que, se o Botafogo repetir o que fez ontem contra o Criciúma, vai acabar empatando em casa contra o Peñarol, vai ser uma frustração enorme para ter que decidir lá no Uruguai. Então é tudo que a gente não quer. O que a gente quer agora é que o time consiga, até quarta-feira, soluções para conseguir vencer um time que vai vir mais retrancado do que veio o Criciúma ontem, que é o caso do Peñarol. Então eu espero que até quarta-feira dê tempo de trabalhar algumas coisas bem importantes para na quarta-feira a gente ser eficiente
e a gente ter mais jogadas do que a gente vem criando para a gente conseguir vencer esse primeiro jogo das semifinais da Libertadores. Então, esse é o recado de hoje, né? E vamos para cima. Não tem jeito. O futebol ele tem dessas. Quando a gente acha que vai ser fácil, é difícil. E quando às vezes a gente acha que é difícil, o jogo é mais tranquilo. Então eu achava ontem que o Criciúma não colocaria tantas dificuldades assim. Colocou. Parabéns pro Tencate. Parabéns. A estratégia deles deu certo. Para eles ficou como se fosse uma vitória. E para nós, um empate amargo, né? Sabor de derrota. E agora precisa trabalhar. O Botafogo precisa trabalhar para arrumar soluções para quarta-feira. Um abraço. Até a próxima.